Aqui no Brasil, políticos se manifestaram sobre a morte de Fidel Castro. Ele foi o líder que emocionou, sobretudo, os mais jovens mundo afora, com o sonho de uma sociedade igualitária. Começaram banindo o candomblé, detendo os pais de santo, os dirigentes religiosos nossos, e jogando eles em campos de concentração. E vários deles foram executados em esses campos de concentração, porque se negaram, inclusive dentro dos campos, se negaram a abandonar a prática religiosa deles. Eram momentos, realmente momentos horrorosos, em que estavam os campos de concentração, eram miles de pessoas, miles e miles de pessoas jogadas nesses campos de concentração. E aí ele decreta que a única cor que vai existir em Cuba é a cor cubana. Qual era a cor cubana? Bem, é a cor do regime. Até hoje esse regime é branco, constituído por brancos espanhóis. Não por brancos de todas as etnias que existem em Cuba, não, brancos espanhóis. Para o PT, Fidel Castro foi um amigo do partido e um símbolo no mundo. Dedicou toda a sua história a buscar uma transformação, não só no seu país, Cuba, mas em nível mundial também. Porque a minha visão dos partidos comunistas é que são partidos sectários. E quando eles tomaram o poder em Cuba, começaram a acabar, a fuzilar. Eram execuções. Experimentei esse tipo de regime totalitário. Os gulags cubanos já experimentei. Para o ex-presidente Fernando Henrique, a morte de Fidel marca o fim de um ciclo. E eu espero que o que foi positivo, por exemplo, a generalização da saúde, da educação, e uma certa simplicidade, um certo sentimento de igualdade, não se perca com a prosperidade que poderá vir a ocorrer. Há duas coisas que os regimes comunistas marxistas fazem, de maneira sistemática: mentir, caluniar e executar. Hoje, para a União Soviética, se considera que mais de 20 milhões de pessoas foram executadas, jogadas em campos de concentração, jogadas em campos de execução, e milhões executadas. Não sabemos quantos desses 20 milhões foram executados. O ministro das Relações Exteriores, José Serra, disse que Fidel Castro... Ele foi muito impactante, era um herói. É raro você ter a percepção de que está convivendo no mesmo tempo de um herói. O regime de Fidel Castro, miles de pessoas têm sido executadas em Cuba nos 50 anos que eles tomaram o poder. Executados em secreto, sem nenhum tipo de tribunais, julgar as pessoas diante de tribunais, e aqueles que foram julgados de tribunais foi uma farsa, como o próprio general Ochoa, que comandou as forças cubanas em Angola. O próprio general cubano Ochoa, um dos generais mais respeitados e queridos pela população, eles executaram ele. Executaram ele como um cachorro. Numa coisa totalmente sórdida em torno a um tráfico de drogas que se sabia que o governo cubano tinha organizado, o tráfico de drogas, para poder retirar divisas estrangeiras. Ele foi o líder que emocionou, sobretudo, os mais jovens mundo afora, com o sonho de uma sociedade igualitária. Então, por todas as partes onde os marxistas têm tomado o poder, eles caluniam os adversários e eles os matam. Então, isso fica bem claro na minha autobiografia, porque eu dou fatos. São fatos reais, concretos. Porque eu os vi, que eu vivi.